Você quer aprender a montar uma bateria de testes psicológicos para avaliação de pessoas com Alzheimer, com deficiência intelectual ou com traumatismo crânioencefálico? Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como fazer isso. Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Se você acompanha esse canal há bastante tempo, você percebeu que eu passei 6 meses da minha vida longe, sem produzir nenhum vídeo aqui para o canal. Isso aconteceu, dentre outras coisas, porque eu assumi um emprego no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, que é o hospital estadual aqui da Paraíba, que é referência em cardiologia e neurologia. Eu fiz esse concurso lá para 2020, 2019 e fui chamado em janeiro desse ano. E por conta disso, a minha rotina, que já era extremamente difícil de conciliar, acabou ficando pior. Agora eu estou me organizando, pretendo voltar a ter constância aqui na produção de conteúdo para vocês, mas esses 6 primeiros meses eu decidi me ausentar, ficar off do canal, para poder aprender bastante e inclusive a partir disso poder trazer conteúdos para vocês. Então, eu sempre atuei como neuropsicólogo, desde que eu terminei minha especialização lá em 2018, mas eu não tinha experiência de trabalhar em hospital como neuropsicólogo. Eu já trabalhei como psicólogo hospitalar, mas não como neuropsicólogo. E aí a gente começa a ver as diferenças, porque no consultório, quando a gente trabalha como neuropsicólogo, a gente pega casos de deficiência intelectual, transtorno do espectro autista, avaliação do TDAH, avaliação da dislexia, avaliação do QI, enfim. Essas são as demandas mais comuns no consultório, mas dentro do hospital é totalmente diferente. Lá a gente atende pacientes com traumatismo crânioencefálico, Parkinson, epilepsia não refratária à medicação, ou seja, pessoas que têm crises epiléticas, já tomam a medicação e não conseguem parar de ter. E tudo isso para avaliar essas pessoas, os médicos neurologistas encaminham esses pacientes para nós, que somos os neuropsicólogos do serviço, e a gente faz a bateria de avaliação para ver como as funções cognitivas desses pacientes estão comprometidas. Se você tem dúvidas sobre neuropsicologia ou sobre psicologia hospitalar, eu vou deixar na descrição desse vídeo outros 2 vídeos em que eu falo sobre neuropsicologia e sobre psicologia hospitalar, porque se eu fosse me deter em definir como são essas áreas, esse vídeo iria ficar muito mais longo do que eu acredito que já vai ficar. Então a proposta desse vídeo é basicamente mostrar para vocês quais são os tipos de testes neuropsicológicos que a gente utiliza lá no hospital, até porque eu sei que neuropsicologia é uma área que ainda está crescendo bastante, não existem tantos neuropsicólogos, principalmente aqui no YouTube. E quando a gente pensa em neuropsicologia dentro do hospital, isso é mais resquício ainda, isso é mais raro ainda. Então a proposta desse vídeo é justamente mostrar para vocês como a gente avalia, quais instrumentos a gente utiliza e quem sabe, se esse vídeo for bem, eu posso trazer mais informações sobre a minha rotina dentro do hospital enquanto neuropsicólogo. Mas vamos lá, sem perder mais tempo. Uma das coisas que a gente sempre faz quando um paciente chega é um teste de rastreio. Existem alguns que são restritos a psicólogos e outros que não. Então eu vou fazer o seguinte, quando eu falar sobre um teste que é restrito a neuropsicólogos, eu vou falar, e quando for uma escala ou um teste que não for, que qualquer profissional de saúde puder utilizar, aí beleza, eu vou falar também. Então vamos lá, o primeiro teste que eu queria falar sobre vocês é restrito a psicólogos, é de uso restrito a psicólogos. É o Neopsilin. Um adendo. Eu não trouxe os testes propriamente, porque assim, gente, eu não gosto de mostrar testes por questões éticas. Muitos deles são de uso restrito e a gente não pode estar divulgando como eles funcionam. Então eu vou tentar explicar o máximo que eu puder sobre cada um deles, sem adentrar muito neles, por uma questão de responsabilidade ética mesmo, tá? O Neopsilin é um instrumento de avaliação neuropsicológica breve. Esse instrumento aqui, eu trouxe o manual, como todos os outros eu trouxe apenas o manual. Ele é muito bacana porque ele avalia 8 funções neuropsicológicas. Funções essas que dizem respeito à neuropsicologia, à psicologia e à linguística, Então, ele avalia orientação temporoespacial, como é que está a orientação desse paciente, a capacidade atencional dele, a percepção, a memória, as habilidades aritméticas, que tem a ver com funções executivas, linguagem, praxias, funções executivas e também um subteste que é como se fosse um teste de memória, que é a memória prospectiva. Esse teste ele é muito bom porque, principalmente em contextos hospitalares, a aplicação dele é breve e ele dá um panorama geral das avaliações ou das funções neuropsicológicas do paciente, Então,
se você trabalha em âmbito de saúde e quer começar a avaliar neuropsicologicamente o teu paciente, o Neopsilin é uma ótima pedida. Agora, o que acontece? Esse é o tipo de teste que, apesar de todo psicólogo poder utilizar, eu acho que valeria muito a pena você só utilizar se você tivesse uma especialização em neuropsicologia. Por quê? Porque esse teste aqui, ele é um pouco mais complexo do que a maioria dos testes na questão da correção e da interpretação dos resultados. Porque ele usa aqui um score Z. E eu não vou me deter muito sobre o que é score Z, o que é score T, mas a forma de padronização dele é um pouco mais complexa do que aqueles testes que só trabalham com percentis. Enfim, esse é um tema para um próximo vídeo. Mas o Neopsilin é um teste padrão ouro para rastreio das funções neurocognitivas. Então, geralmente é o que a gente mais utiliza. Um outro teste, que esse já não é restrito a psicólogos, mas todo profissional de saúde pode usar, é o Mini-Mental. Sendo que o Neopsilin, ele já é bem reduzido, vamos utilizar dessa maneira. O Mini-Mental é mais ainda. Então o Mini-Mental, ele é uma escala que também avalia muitas dessas funções que eu já descrevi, porém de uma forma ainda mais reduzida, ainda mais rápida. O Mini-Mental é muito utilizado por enfermeiros, por médicos, né? E basicamente o neurologista faz uma avaliação muito rápida do paciente com o Mini-Mental e a partir disso ele encaminha para um neuropsicólogo fazer uma avaliação mais elaborada. Porém, para rastreio, né, de demências, rastreio de funções cognitivas deficientes, eu acho que o Mini-Mental é uma boa pedida. Não é um teste caro, tá? De fácil aplicação e não é restrito a psicólogos. Então, é o segundo teste que a gente usa bastante. A gente também utiliza duas escalas bem legais para rastreio de quadro demencial. A escala de avaliação clínica da demência, tá? E o teste CATS, que é a avaliação das atividades básicas diárias, tá? Essas duas escalas também não são restritas para profissionais da psicologia, podendo ser utilizadas por qualquer profissional de saúde e visam observar, né, como é que está a autonomia do idoso ou a autonomia daquele paciente que tem de repente uma ataxia cerebelar ou que tem o início de uma deficiência ou de uma demência cognitiva, certo? Então são outras duas escalas que a gente emprega nesse teste de rastreio. E aí por que a gente sempre começa com testes de rastreio quando a gente pensa na avaliação neuropsicológica no contexto hospitalar? Porque a partir dessas escalas a gente consegue observar quais são as funções cognitivas que provavelmente estão mais comprometidas. Essas escalas de rastreio que eu citei para vocês, elas não são testes que vão esmiuçar a memória, a atenção, a linguagem, mas elas vão nos ajudar a entender o comprometimento desse paciente, em qual função provavelmente está mais comprometida. E a partir disso a gente vai encaixando os outros testes dentro dessa bateria. Eu acho importante dizer o seguinte, pessoal, o paciente que se submete a uma avaliação neuropsicológica dentro de um hospital é muito diferente do paciente que se submete a uma avaliação neuropsicológica no contexto do consultório. Porque pensa comigo, no consultório, o neuropsicólogo vai poder fazer uma avaliação durante 5, 6, 7, 8 encontros com aquele paciente. No contexto do hospital é bem diferente porque, primeiro que são pacientes do SUS, então, às vezes são pacientes do interior do estado que não podem estar no hospital constantemente. Ou às vezes são pacientes que já estão internos no hospital, mas que têm apenas 1 ou 2 meses no máximo para ficar internos, né? Até porque a ideia é que o paciente passe o menor tempo possível dentro do hospital para não pegar infecções e tudo mais. Então, a gente tem um tempo muito mais reduzido. É por esse motivo que o Neopsilin é uma escala muito indicada, porque é uma escala que leva pouco tempo e dá um panorama geral, beleza? Tranquilo. Aí a gente vê pelo Neopsilin, por exemplo, que a memória desse paciente está bem comprometida, né? Seja a memória declarativa, episódica, seja a memória operacional. E aí, se você tem dúvidas sobre qualquer uma dessas memórias, olha esse vídeo aqui que eu fiz com a Laís, tá? E aí a gente encaixa 2 testes que são padrão ouro para avaliação da memória, ambos do André Rey, que é o teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey, o RAVLT, que busca entender como é que está a memória de curto prazo, memória de longo prazo, né? Curva de aprendizagem de uma pessoa. Então esse teste aqui, que basicamente consiste na repetição de 15 palavras, e a gente pede para o paciente repeti-las posteriormente, é muito importante para a gente avaliar a memória. Um outro teste que avalia a memória, que avalia funções executivas,
que avalia a capacidade de planejamento é o Figuras Complexas de Ray, né? Que a gente apresenta uma imagem, eu não vou apresentá-la aqui, mas a gente apresenta uma imagem, na verdade tem duas opções, tem tanto para crianças quanto para adultos, né? Então são duas imagens diferentes, mas a gente apresenta essa imagem, pede para o nosso paciente reproduzi-la, é a primeira fase, que é a fase da cópia, e depois a gente tira a imagem, o modelo, e pede para o paciente basicamente reproduzir novamente com base naquilo que ele lembra da imagem. Então é muito importante para a gente ver tanto a praxia, que é essa capacidade, né, de construção motora, né, visomotora, quanto a questão do planejamento e das funções executivas e do armazenamento de informações dentro da memória. Então são dois testes muito importantes, Figuras Complexas de Ray e o RAVLT, que é o teste de aprendizagem auditivo-verbal, beleza? Esses são padrão ouro para memória. Claro que existem outros, né? Mas eu queria destacar esses dois, ok? Eu já falei para vocês, né, que as figuras complexas de Ray avaliam funções executivas. Essa é uma outra capacidade cognitiva que a gente avalia bastante no contexto hospitalar. Por quê? Porque os pacientes neurológicos que os neurologistas do hospital nos mandam, geralmente tem algum problema que afeta o córtex pré-frontal deles. E se você me acompanha de muito tempo, você vai saber que quando uma pessoa tem o córtex pré-frontal danificado, por qualquer motivo que seja por conta de uma demência, seja por conta de um traumatismo crânioencefálico, a capacidade das funções executivas ficam bem reduzidas, que é planejamento, julgamento, organização. Um outro teste bem legal que a gente utiliza, não é esse aqui, é só uma demonstração, são o teste de classificação de cartas de Wisconsin, certo? O WSCT. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas basicamente a gente apresenta essas 4 cartas para o nosso paciente e não falamos mais nada. E aí ele vai tentar encontrar a lógica por trás do jogo, né? A lógica por trás da atividade. Esse teste aqui, o WSCT, ele é padrão ouro também. Quando eu falo padrão ouro é porque assim, existem vários testes que avaliam funções executivas, como avaliam memória também. Quando eu falo padrão ouro é porque, tipo assim, se você só tiver dinheiro para comprar um teste, qual você vai comprar? O padrão ouro, o que tem mais solidez, o que tem mais consolidação na literatura científica para avaliar aquele construto que você quer avaliar, que no caso aqui são funções executivas. Então a gente apresenta essas 4 cartas, né? E aí damos um bolo de cartas para o paciente que está ali guardado e pedimos para ele ir classificando aonde ele acha que as cartas devem estar. Eu não vou falar muito mais sobre o teste porque às vezes tem uma pessoa que vai submeter a testagem com WSCT assistindo e eu realmente não posso dar nenhum ensinamento de como esse teste funciona. Mas eu só posso dizer o seguinte, esse teste é muito importante para a gente avaliar e a gente utiliza com pacientes que têm demência frontotemporal, a gente utiliza com pacientes que estão desenvolvendo Alzheimer, a gente utiliza com pacientes que têm um traumatismo crânioencefálico, que têm uma demência vascular pós-acidente vascular cerebral. Então assim, a gente consegue utilizar esse teste aqui com vários tipos de pacientes. Eu esqueci de falar, mas esse teste, o WSCT, ele é de uso restrito para psicólogos, tá? Existe um outro teste, que é o teste do relógio, que esse não é restrito. Qualquer profissional de saúde pode utilizar para ter uma noção de comprometimento das funções executivas, que nada mais é do que a gente pedir para um paciente escrever um relógio de parede, né, desenhar, na verdade, um relógio de parede e marcar 11h10. Quer dizer, existem vários tipos, né, de marcação. Existe 2h15, 11h10, enfim, 3 horas da tarde. Eu gosto muito de utilizar 11h10. E por mais que seja um teste muito banal, se você tem uma pessoa na sua família que está tendo algum tipo de problema neurológico, você vai perceber que ela não vai conseguir fazer. Porque envolve muitas funções executivas. Primeiro a gente tem que circular, né, uma bolinha, e depois a gente tem que começar a colocar os números e a gente analisa até a disposição desses números, como esses números são colocados, de 1 a 12, né? Depois a gente tem que colocar os ponteiros. Então exige um planejamento muito grande, de passo a passo. Se a gente coloca, por exemplo, os primeiros números, depois para a gente encaixar dentro de um círculo talvez não fique legal, né? Então envolve memória e envolve capacidade de planejamento, portanto, funções executivas. Um outro teste que avalia funções executivas também é o teste FDT, também conhecido como teste dos 5 dígitos. A gente apresenta um estímulo para o paciente com 5 dígitos e basicamente a gente pede para ele replicar, falando como esses 5 dígitos são dispostos. Então, primeiro são apenas números, depois são números embaralhados, tem asteriscos também, enfim. Então, esse teste aqui
ele também é um ótimo complemento quando a gente observa que as funções executivas do paciente estão comprometidas, ok? Partindo agora para atenção. Existem vários tipos de atenção. Atenção concentrada, atenção dividida, atenção sustentada, atenção alternada. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com esse teste aqui, ó, o BPA, que é a bateria psicológica para avaliação da atenção. Por quê? Existem vários outros testes, né? No Detran, se você já fez um psicotécnico, é muito provável que você já tenha se submetido a um teste de avaliação da sua atenção. Mas por que eu gosto do BPA mais do que outros e por que eu acho que esse é o padrão ouro? Porque eu acho que os outros, às vezes, só avaliam um tipo de atenção. O BPA não. O BPA avalia atenção alternada, atenção concentrada e atenção dividida. E ele ainda te dá um índice da atenção geral. Então ele pega o teu resultado e compara você com pessoas da sua faixa etária e da sua escolaridade também. Então eu gosto muito de utilizar o BPA, principalmente quando lá na etapa de rastreio eu percebo que a capacidade atencional do meu paciente está danificada, está prejudicada. Eu já utilizava o BPA mesmo antes, quando eu só atendia pacientes no consultório, que às vezes tinham uma suspeita de TDAH. Eu acho importante fazer apenas uma pequena observação. Quando a gente fala sobre TDAH, não são testes que vão dar o diagnóstico. A avaliação, tanto do TDAH quanto do espectro autista, é clínica, tá? Mas eu gosto, às vezes, de utilizar testes complementares para me ajudar a avaliar esse paciente melhor, tá bom? Então, o BPA é um dos testes que eu mais gosto para avaliar a atenção. Um outro teste que eu gosto bastante, que não está aqui, é o teste de trilhas, né? Então, a gente pede para um paciente para ele ligar um número a outro e ele vai ligando, né? São 16 ou 17 números e ele vai ligando com o lápis, sem tirar o lápis do papel. Isso é interessante para avaliar tanto funções executivas quanto a atenção. Se eu só tenho tempo para aplicar um teste, eu aplico o BPA. Se eu tenho um pouco mais de tempo, eu acabo aplicando os dois, porque dá um arcabouço teórico maior na hora de eu fazer o laudo, né, da avaliação. Lembrando que o teste de trilhas não é restrito, não é de uso restrito a psicólogos, ou seja, qualquer profissional de saúde pode utilizar o teste de trilhas, mas o BPA, sim, o BPA só quem pode utilizar são psicólogos, ok? Para avaliação do humor do meu paciente, existem vários testes, várias escalas. Eu gosto de utilizar os testes de Beck, né? O inventário de depressão de Beck, a versão 2, né, que é a versão que está sendo validada atualmente pelo SATEPSI. Eu gosto de utilizar o BAI também, que é o inventário de ansiedade. Eu faço basicamente o BAI e o BDI junto, porque se o paciente está muito ansioso ou se o paciente está tendo um transtorno depressivo, isso pode comprometer a análise das funções neurológicas dele. Porque, por exemplo, ele pode ter um déficit de memória, não por causa de um problema neurológico, mas por causa de um transtorno mental, que seria, no caso, o transtorno de humor dele. Então é muito importante, você que trabalha ou que quer trabalhar com avaliação neuropsicológica, colocar escalas de humor na tua avaliação também. É muito importante, tá? Eu sei também que existem outras escalas. Por exemplo, como eu trabalho em hospital, às vezes eu utilizo a escala geriátrica de depressão, porque eu quero saber nuances mais específicas de um público idoso, então eu posso acabar colocando a escala geriátrica de depressão, o GDS, ou uma outra opção é a escala hospitalar de ansiedade e depressão, a escala RAD também. Já que eu trabalho em hospital, então eu acabo utilizando essa escala também para avaliação do humor, quando eu avalio um paciente interno, né, que não veio do ambulatório de neurologia, mas que está na enfermaria neurológica. Para a linguagem, eu gosto muito da bateria Montreal-Toulouse de avaliação da linguagem. É um teste bem completo, só que eu só uso esse teste, que também é de uso restrito para psicólogos e padrão ouro para avaliação da linguagem, quando eu tenho tempo. Porque é o seguinte, como eu já falei, às vezes o meu paciente não me dá tempo de avaliação, às vezes eu só posso me encontrar com ele uma ou duas vezes. Então eu preciso focar, né, em testes que eu possa aplicar em pouco tempo. Essa bateria aqui é muito bacana, é muito completa. Para o contexto do consultório ela é perfeita, mas para o contexto hospitalar às vezes não dá tempo, porque demora mais de 1 hora às vezes para o paciente terminar a avaliação apenas dela, tá? Sem contar outros testes que eu preciso colocar dentro da bateria. Então, eu diria o seguinte, se você vai avaliar no consultório ou se você vai avaliar dentro do hospital com o tempo e sente que o teu paciente pode estar com alguma afasia, implementa ou adiciona essa bateria. Se não, tenta avaliar a linguagem com outros testes. E aí a gente entra no famoso VAIS 3 ou VISC 4, se você for avaliar crianças. As escalas Wechsler de inteligência são basicamente o teste mais estudado, o padrão ouro.
E embora o intuito das escalas Wechsler de inteligência seja a avaliação geral da inteligência, ela avalia memória, ela avalia linguagem, ela avalia funções executivas. Então, muitas vezes, no consultório, eu preferia apenas aplicar as escalas Wechsler, o VAIS 3, no caso, porque eu nunca fui muito de avaliar criança, era sempre adulto e idoso, porque são muito completos. E aí você vai implementando um ou outro teste. Mas no contexto hospitalar, vai utilizar uma bateria, né? E não vai poder utilizar o VAIS e o Neopsilin. Tem que escolher um dos dois. Eu vou de Neopsilin, porque o Neopsilin me dá mais nuances a respeito de déficits neurológicos. O VAIS, apesar de ser um instrumento fantástico, ele é longo também, né? A aplicação dele é muito longa, a não ser que o paciente tenha deficiência intelectual e não consiga cumprir as tarefas, o que pode acontecer também, né? Mas se você tem tempo, coloca esse instrumento que vale super a pena. Então, vamos lá. Recapitulando tudo que eu falei até agora. Uma bateria básica, pensando no contexto hospitalar. Se você quiser, depois eu posso fazer um vídeo, né? E aí vocês vão deixar no comentário para consultório. Mas como hoje a minha prática de neuropsicólogo está mais voltada para o hospitalar, eu vou focar primeiro em hospital, tá? Pensando no hospital, qual é a bateria ideal, na minha humilde opinião? Neopsilin, tá? Instrumento muito completo e de rápida aplicação, tá? O Minimental também, e aí você vai ver no Minimental se o teu paciente vai ter condições de fazer o Neopsilin ou se realmente ele está muito prejudicado. Figuras complexas de Ray, RAVLT, BPA, as cartas do Wisconsin e os instrumentos de humor, BAI e BDI. Essa seria a minha bateria ideal, pensando aí que você vai poder ter 2 ou 3 encontros de no máximo 3 horas com esse paciente. Eu utilizaria esses testes. E é claro, se você notar algum tipo de comprometimento em alguma função específica, você vai pegando os diferentes tipos de testes no mercado implementar. Eu gostaria primeiramente de deixar um agradecimento à coordenação de psicologia do hospital que eu estou trabalhando, que forneceu alguns desses manuais. Nem todos os manuais que estão aqui correspondem a testes meus, então muito obrigado ao pessoal do Hospital Metropolitano. E dizer que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando nesse hospital, porque assim, não é qualquer estado que fornece avaliação neuropsicológica para pessoas que não têm condições de pagar. Fazer uma avaliação neuropsicológica costuma ser caro, porque esses testes são muito caros, né? E eu sempre falei isso aqui, que isso às vezes acaba sendo até uma dificuldade da neuropsicologia, que é uma área tão incrível, de se tornar cada vez mais hegemônica no Brasil, de se tornar cada vez mais popular, porque assim, é importante você fazer uma pós em neuropsicologia, mesmo que você seja só um psicólogo e saiba aplicar testes, é importante, porque na pós-neuropsicologia você vai aprender muito sobre avaliação neuropsicológica e sobre sistema nervoso, e a gente sabe, né, que essa parte dentro da graduação de psicologia não é tão contemplada. Se você não for psicólogo, eu não recomendo, porque como você viu aqui, muitos testes que a gente utiliza para montar uma bateria são de uso restrito a psicólogo. Então, o caminho ideal é realmente fazer uma faculdade de psicologia e depois fazer uma pós. Mas por conta de todas essas nuances que eu acabei de falar, às vezes é difícil fazer uma avaliação neuropsicológica, principalmente gratuita. E eu tenho muito orgulho porque o hospital que eu estou trabalhando fornece isso hoje em dia para pacientes com diferentes tipos de comprometimentos neurológicos. E eu queria deixar esse agradecimento. E se você se interessou por algum desses testes e de repente quer fazer uma avaliação neuropsicológica, seja no contexto hospitalar, seja no contexto do consultório, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, que é o link da loja Constructo. A loja Constructo é uma loja que está sediada aqui em João Pessoa, tá? Mas eles entregam em todo o Brasil, então eu vou deixar o link. E se vocês comprarem através desse link, o Joalisson, que é o dono da Constructo, disse que vai mandar frete grátis para todo o Brasil. Vocês vão ter um preço muito bom, tá? E vão receber em casa com frete grátis. E, além de tudo isso, vão estar apoiando aqui o canal Pedro Psicólogo. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Fico feliz demais que você se interesse sobre esse tema e quer saber mais sobre neuropsicologia hospitalar, quer que eu fale um pouco mais sobre a minha experiência dentro do hospital, deixa nos comentários que eu preparo mais vídeos para a gente, de repente, até destrinchar cada um desses testes, claro, sem falar como funciona a aplicação e como funciona a correção. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.